Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você nessa manhã para compartilhar algo muito importante da palavra de Deus para as nossas vidas. O texto que eu queria compartilhar está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. E diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmane e lhes disse: Sentem aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes: Então a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou seu rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E disse a eles: Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa palavra, hermeneuticamente falando, e a hermenêutica, ela extrai o sentido original do texto, né? Ela nos ensina a interpretar corretamente textos, não só bíblicos, essa é uma hermenêutica bíblica, mas existem hermenêuticas de outros livros, de outros temas, mas nos ensina a extrair o que o texto realmente quer dizer. Essa palavra é uma palavra sobre oração, sobre buscar a Deus. A maneira que nós nos achegamos a Deus é pela oração. Na verdade, Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, ele nos deixa um modelo de oração. Quando Deus diz: quando vós estiverdes a orar, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Algumas vão completar: porque teu é o poder, o reino, a glória para sempre. Amém. Mas o modelo, é interessante o modelo que Jesus nos deixa de oração. A oração é diferente da reza. A reza é aquela coisa repetida e acaba que a gente pode dizer: mas o Pai Nosso, se a gente orar, a gente vai repetir o tempo todo. Mas Jesus nos deixa como modelo de como nos achegarmos a Deus, de como os buscarmos, de como vamos falar com Deus. E nesse momento, Jesus chega ao Getsêmane com Pedro, Tiago e João. Tiago e João, dois filhos de Zebedeu, e ele vai para orar. Jesus já sabia da sua morte. Ele diz: a minha alma está angustiada, eu estou muito triste e angustiado até a alma. E ele diz: olha, fiquem aqui orando, vigiem comigo. E ele se retira para orar. Quando Jesus chega ali, é interessante a gente saber que eles tinham feito a última ceia, eles tinham acabado de cear, participaram da última ceia, e naquele momento estão ali no Getsêmane, no Monte das Oliveiras, e Jesus está a orar e pede para que eles fiquem também em oração. Quando Jesus volta, já muito angustiado, tendo dito para o Pai essa passagem que todo mundo conhece: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, tudo isso que eu vou passar, todos esses problemas que eu sei que eu vou viver da crucificação, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. E quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Eu tive o trabalho, né, o zelo de olhar nos três evangelhos onde esse texto é citado, no de Marcos, no de Lucas também, além do de Mateus. E alguns dizem que eles estavam adormecidos porque o sono, o cansaço era pesado.
Alguns comentaristas vão dizer que eles estavam dormindo porque realmente eles tinham acabado de participar de uma ceia, onde tinha pão, e não o pão da ceia normal, aquele pedacinho, não. Era pão e vinho com mosto. Eles estavam realmente, né? Aquela lombeira que bate depois do almoço. E eles estavam dormindo. Outros vão puxar para um lado completamente diferente. Outros comentaristas vão dizer que esse sono é porque eles estavam extremamente entristecidos com tudo que ia acontecer, porque eles também estavam sentindo que algo de muito ruim ia acontecer. O próprio Jesus tinha dito para eles que ia morrer, que ele ia ser perseguido e que iriam pegar ele e matá-lo, iriam crucificá-lo. Tanto que no momento antes desse, Pedro mesmo chega a dizer, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus diz, você não sabe de nada. Você, antes que o galo cante ainda hoje, você vai me negar 3 vezes? E Pedro diz, não vou te negar. E realmente depois disso acontece. Não importa. Uns comentaristas vão dizer que foi algo completamente natural, porque foi depois de uma comida pesada, e outros vão espiritualizar, realmente dizendo que estava entristecido realmente porque eles sentiam um peso espiritual com aquilo. A verdade é que não importa. Jesus também estava entristecido, né? Jesus também tinha participado da ceia, como eles. E Jesus estava orando, porque Jesus sabia do que ia passar. Isso nos diz como é importante nós estarmos ligados em oração, permanecermos em contato com Deus. Jesus sabia do que ele ia passar e pediu para eles estarem em oração. E Jesus chega a dizer, vocês não conseguiram ficar orando nem 1 hora comigo. Vocês foram vencidos pelo cansaço ou pela tristeza. E eu cheguei a fazer um comentário ontem ainda com um irmão. Eu comentei assim, eu falei, poxa vida, eu fiquei pensando sobre isso. Talvez, se Pedro, no qual ele se dirige diretamente a Pedro, Tiago e João também estavam ali, mas ele fala com Pedro, tivesse continuado a orar, a buscar, né, estivesse ali vigiando, como ele diz, para que não entreis em tentação. No momento seguinte, quando os soldados da guarda, né, dos sacerdotes entraram, Pedro saca da espada e arranca a orelha de um soldado. E Jesus chega a dizer para ele, Pedro, não faça isso, porque quem vive pela espada morrerá. No momento seguinte, quando Jesus já está preso, eles questionam Pedro. Você estava com ele? Você andava com ele? Ele disse, eu não conheço ele. E ele nega 3 vezes e o galo canta. Enfim, talvez, penso eu, digo eu não, Senhor, né? É um pensamento meu. Será que a gente estaria lendo na Bíblia, ou veria na história, Pedro ter arrancado a orelha daquele soldado, ter tido aquela atitude de ímpeto, de querer lidar com as coisas espirituais de uma maneira natural? Arrancando a orelha de um soldado, e Jesus o corrige naquela hora. Será que Pedro teria negado Jesus, lidando mais uma vez de uma maneira natural? Ou teria dito, não, eu estava com ele sim. Eu era amigo dele. E teria ido para a cruz com ele? Muitos anos depois, Pedro continua o seu ministério. E eu posso dizer para você que Pedro é martirizado. Quando o Espírito Santo vem sobre Pedro, algum tempo depois da morte de Jesus, quando Jesus volta ressurreto, e diz que o Espírito Santo viria sobre eles, e Pedro prega, e num primeiro momento 5.000 se convertem, fora mulheres e crianças. A partir daquele momento, Pedro é movido pelo espiritual. E Pedro, quando é capturado e vai para morrer, eles dizem, você vai ser crucificado. E Pedro diz, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Resultado de oração, do mover do Espírito. Naquele momento que Jesus diz para eles lá no Getsemane vigiem comigo para que não entre em tentação. Por isso eu me fiz essa pergunta. Será que Pedro teria negado? Será que Pedro teria agido humanamente nas situações seguintes? Se ele tivesse vigiado e orado, estivesse em comunhão. A maneira de nós entrarmos em comunhão com Deus é pela oração, não tem outra maneira. E eu quero deixar uma mensagem para você nessa manhã. Eu não sei o que você tem passado ou vivido,
Mas eu tenho passado por momentos difíceis. E eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho colocado a minha vida diante de Deus. É a maneira com que Jesus disse para mim que eu teria contato com o Pai. E eu quero deixar um recado para você nessa manhã. Ore. Busque a Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ore. Vigie. Porque você não sabe o dia de amanhã. Se você está passando por problema, ore, busque. Busque comunhão com Deus para que Ele fale com você. E se você não está passando, vigie. Porque a Bíblia também diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Receba essa palavra nessa manhã, que ela possa abençoar a sua vida. A maneira de você ter comunhão com Deus é em oração. E Jesus nos deixou o modelo para isso. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fica na paz.